O feudalismo ele é uma mistura do colonato, que é quando as pessoas fogem de Roma, vão para o interior trabalhar como colonos, trabalhar na terra de outros e pagando o aluguel dessa terra uma parte da sua produção. E também o comitatus, que é aquilo que os germanos trouxeram, que era a fidelidade a um rei. Nesse caso, era a fidelidade ao seu senhor, ao dono daquela terra. Então, cada região tem o seu comandante, que era um nobre. Esse nobre, então, era dono da sua terra. Essa terra era chamada de feudo. E, em troca, precisava, então, dar para o rei uma parte dos impostos e uma parte dos alimentos. Então, o dono daquela terra ele ficou conhecido como suzerano ou senhor feudal. Então, ele podia pegar essa terra, dividir em lotes e doar, ou melhor, emprestar, para os colonos poderem produzir alimentos, para que os colonos sobrevivam e automaticamente o senhor feudal e o rei também, porque eles tinham que pagar uma parte de impostos, os impostos eram todos em alimentos. O vassalo era quem recebia, ou seja, era o colono. Entre o vassalo e o senhor feudal, nós temos um juramento de fidelidade, aonde que o colono trabalha para produzir alimentos, para entregar uma parte ao nobre, e o nobre, como consequência, o protege. Em cada um desses feudos eu sempre vou ter um castelo grande, forte e armado, porque caso aquela região seja invadida, é dever do senhor feudal dar abrigo aos seus servos, aos camponeses, então eles se alojam dentro do castelo e assim defender aquelas terras. Então essa é a contrapartida. O senhor feudal ele é a autoridade máxima dentro do feudo, era ele que aplicava as penas, cobrava impostos, cunhava sua moeda e cada feudo então tinha um senhor feudal diferente, com leis, com regras, com impostos, tudo diferente. Então, as características principais do sistema feudal foram a dependência de um grupo do outro e, consequentemente, a sua fidelidade, um dependia do outro, o poder político descentralizado, ou seja, dividido em várias pessoas, né? Num reino tem diversos senhores feudais, a presença muito forte da Igreja Católica, cada feudo tinha sua igreja, tá? Tinha uma representante, tinha uma construção da Igreja Católica e os feudos eles eram de subsistência, ou seja, eles produziam tudo aquilo que eles necessitavam para sobreviver, eles evitavam comprar de fora. O senhorio eram as terras que eram próprias para o cultivo, para a agricultura, era onde os camponeses cultivavam, mas existiam três partes de terras. O manso senhorial, que eram terras onde tudo que se produzia era do senhor feudal, geralmente eram as melhores terras, então tudo que era produzido ali era do senhor feudal. O manso servil eram as terras que os camponeses usavam para fazer a sua produção de alimentos, para sobreviver e pagar os seus impostos. E as terras comunais eram terras comuns a todos, que tanto o nobre como os camponeses poderiam usar. Geralmente eram as florestas e as pastagens, tá? Nessa época, então, eles produziam tudo o que necessitavam. Eles compravam só duas coisas de fora, que era o sal e o ferro, porque isso eles não tinham como produzir. As ferramentas que eles usavam naquela época eram ferramentas muito simples. Era a pá, enxada, a foice, no máximo um arado atrelado, geralmente, a um cavalo ou a um boi, que puxava e ajudava então a melhorar a produção, mas geralmente eram ferramentas extremamente simples e com isso a gente tinha uma baixa produção. Com o passar do tempo essas ferramentas foram sendo melhoradas e a produção de alimentos foi aumentando. A sociedade, conforme a classe social que você nascia, era a classe social que você morria. As classes sociais não se misturavam. Então eu tenho como classe social mais importante a igreja, depois vem a nobreza é onde se incluem os senhores feudais e também os reis, e por fim eu tenho os trabalhadores, que são divididos em três grupos, que são os servos, vilões e os escravos. A Igreja Católica era a entidade mais poderosa e mais rica daquela época, porque ela tinha muitos feudos sobre o seu poder, feudos que eram da igreja mesmo. A nobreza eram os únicos a possuírem armas e os reis que não tinham armas, mas que eram protegidos. Então eles tinham como obrigação proteger os seus camponeses, mas ao mesmo tempo eles exigiam ser sustentados e alimentados. Os trabalhadores, eles não tinham direito a deixar o feudo, mas eles eram escravos? Não, eles não eram escravos.
eles eram pessoas livres, mas eles tinham que sempre cumprir com todas as suas obrigações, pagar todos os impostos. Caso eles tivessem todos os impostos, todas as obrigações em dia, eles poderiam deixar o feudo. Mas naquela época, a quantidade de impostos paga era tão alta, que você não conseguia pagar tudo. E você sempre ficava devendo. Enquanto você devesse, você estava preso àquela terra. Ah, mas a pessoa morreu, e aí? A dívida continua para a família, continua para os filhos e assim por diante. Então eles ficavam presos àquele sistema. Os vilões, eles não estavam presos ao feudo. Eram pessoas que passavam pela região, faziam os serviços e em troca recebiam uma parte dos alimentos. Então era melhor ser vilão? Não, porque se eu era um trabalhador ligado ao feudo, eu tinha direito à proteção, eu tinha direito a uma casa. O vilão não tinha esse tipo de direito, então ele não estava preso, mas só recebia aquela alimentação e ia embora, não tinha direito à proteção. E por fim eu tenho os escravos, em menor quantidade. Escravo nessa época ele era usado apenas para serviços domésticos, tá? Impostos, eu tenho 4 tipos de impostos que os colonos tinham que pagar. Em primeiro lugar, que eles tinham que pagar era o dízimo. De toda a produção que eles tiravam das suas terras, 10% eles tinham que dar para a igreja. Então vamos supor que eu colhi 100 quilos de batatinha. Daqueles 100 quilos de batatinha, 10 eu já tinha que dar para a igreja. Me sobravam 90 quilos. Aí depois eu tenho a banalidade, que era o uso do forno, do moinho, de tudo que fosse instrumentos, equipamentos e construções do senhor feudal. Então eu precisei usar alguns equipamentos ali, preciso pagar mais 10 quilos de banalidade. Então agora eu só tenho 80 quilos ainda lá das minhas batatinhas. Aí eu tenho a talha, que todo mês eu preciso entregar uma parte da minha produção ao senhor feudal, porque ele me aluga, ele me empresta aquele lote de terra, tá? Então é como se fosse o aluguel que eu tinha que pagar. Geralmente era metade da minha produção. Mas não é a metade dos meus 80 quilos, é a metade dos meus 100. A metade de 100 é 50. Eu tinha 80 quilos, tira mais 50, só sobraram 30. Tá? Então, mas eu não podia só comer batatinha, eu precisava comer outras coisas. Então eu precisava administrar aquele pouco que me sobrava para trocar com os meus vizinhos que produziam outros alimentos dentro daquele feudo e poder ter as outras formas de alimentos também. E se não, o senhor feudal ele sempre tinha uma venda no meio do feudo. Então lá eu também podia fazer essa troca, podia pegar outras mercadorias e eu sempre ficava devendo porque eu nunca conseguia pagar todos os impostos e eu sempre ficava com o nome ali pendurado na venda. E aí eu tenho a corveia também. A corveia não é paga em produtos, e sim em serviços. A corveia é quando eu preciso trabalhar alguns dias da semana para o senhor feudal, de graça, tá? Tem esse detalhe ainda. Geralmente dos 7 dias da semana, 5 eu tinha que trabalhar para o senhor feudal, naquelas terras que eram exclusivas dele, que era o manso senhorial. Então me sobrava pouco tempo, as minhas terras não eram muito boas para o cultivo, então por isso que as pessoas sempre ficavam presas àquele sistema. Então o feudo, ele era basicamente formado por 7 partes, tá? Eu tinha o castelo, que era a figura central do meu feudo, onde morava o senhor feudal e eu podia procurar abrigo no caso de uma invasão. Eu tinha o moinho, onde era feita a moagem dos grãos, transformar em farinha. Eu tinha a aldeia onde os servos moravam. Em todo o feudo eu tinha uma igreja. E aí eu tinha as 3 divisões principais de terras, que era o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. Então basicamente isso era o sistema feudal.